Você se lembra do som? Aquele ronco seco, agressivo, quase metálico, que vinha antes mesmo da moto aparecer na rua. Bastava ouvir de longe para saber. Era uma duas tempos. E se fosse uma RDZ 185, então, era como se o bairro inteiro soubesse que o dono da rua estava chegando. Naqueles tempos, lá pelos anos 80 e 90, a gente não precisava de muito para se sentir livre. Bastava um capacete aberto, um tanque meio cheio, um escapamento barulhento e a certeza de que a estrada era nossa, mesmo que fosse só até o próximo bairro. As motos dois tempos foram mais do que simples veículos. Elas eram o primeiro passo da juventude para a liberdade. Eram elas que levavam a gente para a escola, para o primeiro emprego, para o rolê do sábado à noite e também para aquele tombo que todo mundo lembra com vergonha e risada. E não era só pela potência não, era pela emoção. Quem teve ou sonhou com uma RD 350, uma DT 180, uma RX 100 ou até uma humilde Agrale Elefant sabe do que eu estou falando. Cada partida no pedal era como acender um foguete. O coração acelerava junto com o motor. Hoje, a gente vive cercado de motos silenciosas, eletrônicas, eficientes, mas nenhuma delas tem o cheiro da mistura de óleo queimado, o barulho que ecoava pelas ruas ou a alma que aquelas motos carregavam. Esse vídeo é um tributo, um reencontro com aquele tempo em que o escapamento fazia parte da trilha sonora da nossa juventude. Se você viveu essa era, aperta o cinto, quer dizer, o capacete, e vem comigo nessa viagem. Feche os olhos por um instante. Consegue sentir? O cheiro da gasolina misturada com óleo dois tempos, aquela fumaça azulada saindo pelo escapamento, subindo devagar e marcando sua camiseta no caminho. Era um perfume inconfundível. Quem viveu nunca esquece. As motos dois tempos tinham uma alma barulhenta, vibrante, viva. Quando você girava o punho do acelerador, não era só a moto que respondia. Era o mundo ao seu redor que se mexia, e não dava para passar despercebido. O som era um grito de liberdade. Aquele estalo agudo do motor crescendo, subindo de giro como um grito adolescente querendo espaço no mundo. Era impossível não virar o pescoço quando passava uma RDZ 135 ou uma RX 100 com escapamento aberto. E se fosse uma CB 400 bem regulada? O ronco grave fazia tremer até a calçada. Não existia marcha suave. Cada troca era uma porrada seca, um tapa no tempo. E a sensação de subir a ladeira acelerando, com a moto vibrando toda por baixo da perna, era pura adrenalina. Cada curva era um desafio, cada arrancada uma vitória. Mas o melhor de tudo não estava na ficha técnica. Estava no jeito que essas motos faziam a gente se sentir. Pilotar uma duas tempos era sentir o coração acelerar junto com o motor. Era se equilibrar entre o medo e o prazer. Era chegar no rolê antes de todo mundo, suado, com o capacete pendurado no braço e o orgulho estampado no peito. E sabe o que é mais incrível? Mesmo as motos mais simples, como a Agrale Elefant 30.0, conseguiam isso. Não importava se era uma CBX 750F potente ou uma humilde TS 125. Todas tinham personalidade. Todas tinham alma. Hoje, com motos cada vez mais silenciosas, conectadas e previsíveis, fica difícil explicar isso para quem não viveu. Mas para nós, que sentimos aquele cheiro, que ouvimos aquele som, que vibramos naquela carenagem, foi mais do que transporte. Foi emoção, foi história, foi vida. Era impossível andar por uma cidade brasileira nos anos 80 e 90 sem ver ou ouvir uma moto dois tempos. E cada modelo carregava uma legião de fãs, histórias e estilos. Algumas eram robustas, outras esguias, e havia aquelas que viraram lenda. Vamos relembrar as mais marcantes Yamaha RDZ 135, a rainha da rua. Se tinha uma moto que chamava a atenção de longe, era a RDZ 135. Com visual esportivo, escapamento encorpado e um motor de resposta rápida, ela era a escolha de quem queria respeito nas ruas. Era comum ver os jovens envenenando a RDZ com escapamentos esportivos e pintura personalizada. Tinha personalidade de sobra e um ronco que dava orgulho. Yamaha RD 350. A viúva negra potente e perigosa. Não à toa ganhou o apelido de Viúva Negra. Seu motor bicilíndrico despejava mais de 60 CTSV com facilidade, e quem não respeitava pagava o preço. Era comum ver ela empinando nas primeiras marchas. Quem dominava uma RD 350 era rei. Quem não dominava, bem, ficava na lenda. Agrale Elefant 30.0, a guerreira nacional. Enquanto as japonesas dominavam, a Agrale veio mostrar que o Brasil também sabia fazer moto de verdade. Robusta, com estilo militarizado e design diferente, a Elefant era presença constante em estradas de terra, chácaras e áreas rurais. Feita para aguentar tranco, virou símbolo de resistência e identidade nacional. Honda CB400. O clássico com pegada.
Apesar de não ser dois tempos, a CB400 dividia espaço com elas nos sonhos da juventude. Com seu motor 4 tempos, entregava um ronco grave e contínuo que encantava. Era mais sóbria, mas também poderosa. Ideal para quem queria estilo, torque e um pouco mais de maturidade sobre duas rodas. Honda CBX 750F, a 7 galo. O apelido já dizia tudo. Bruta. A CBX 750F, ou 7 galo, era o monstro das estradas. Forte, imponente, pesadona, mas com uma pegada que fazia qualquer um se sentir o próprio Ayrton Senna das ruas. Seu visual marcante, com carenagem frontal e tanque volumoso, era símbolo de quem havia subido de nível. Honda XL 250R. Trilha, lavoura e liberdade. A moto perfeita para quem vivia entre a cidade e a terra. A XL 250 era robusta, alta e enfrentava lama como ninguém. Era comum ver essa máquina em trilhas, estradas vicinais e porteiras de sítio. O farol quadrado e a postura ereta marcavam presença. Suzuki AX 100 e TS 125, as acessíveis. Essas eram as primeiras motos de muitos brasileiros. Pequenas, econômicas e fáceis de manter, elas ajudaram a formar gerações de motociclistas. A TS 125, com seu ar levemente off-road, era versátil. Já a AX 100 era mais urbana, ideal para quem queria algo leve e confiável. Yamaha DT 180, 200R, trilha de verdade. Essas sim foram feitas para levantar poeira. As DTs eram queridinhas entre os trilheiros, leves, fortes e com um torque delicioso para subir qualquer morro. O escapamento alto, o banco estreito e o estilo agressivo conquistaram uma legião de fãs. Até hoje são restauradas com carinho. Yamaha RX 100, pequena notável leve, barulhenta e ágil. A RX 100 era a definição de simplicidade divertida. Era comum ver versões azul metálico cortando o bairro com facilidade. Era uma moto esperta, que entregava mais do que parecia. Ideal para quem queria começar bem. Honda CB 450. A elegância rebelde. Mais encorpada que a CB 400, a CB 450 era o sonho de quem queria algo de responsa. Seu motor bicilíndrico oferecia desempenho e um ronco marcante. Tinha um ar de sofisticação, mas também acelerava como gente grande. Era comum ver motos customizadas nesse modelo. Yamaha FZR-1000 Genesis, a futurista. Já no final dos anos 80, a FZR-1000 trouxe um visual e desempenho quase alienígenas para a época. Era muito além da realidade da maioria, mas quem via não esquecia. Carenagem fechada, painel moderno, motor que gritava. Era o futuro invadindo as ruas do presente. Cada uma dessas motos carregava histórias. Brigas de garagem, rachas com adrenalina, encontros na pracinha da cidade, cartazes colados na parede do quarto, adesivos no tanque e, claro, tombos, risadas e saudades. Na próxima parte, vamos falar sobre como essas motos moldaram a juventude brasileira, muito além de serem apenas um meio de transporte. Para muita gente, a primeira moto foi mais do que um bem material, foi um símbolo de liberdade. E se essa primeira moto era uma 2 tempos, então ela não era só liberdade, era uma extensão da alma. Na década de 80 e mais ainda nos anos 90, havia uma espécie de rito de passagem silencioso entre os jovens, conseguir comprar ou ganhar a primeira moto. Não importava se era uma usada, riscada, com escape furado ou tanque amassado. O que importava era o que ela representava: autonomia, estilo, presença e respeito. Ir de moto para a escola virava referência. Passar acelerando devagarinho na frente da casa da menina que você gostava era um código. E parar na pracinha no domingo, encostando a RDZ 185 ao lado da CB 400 do colega. Era quase um desfile. As 2 tempos também eram professoras. Ensinam mais do que muito curso técnico. Quem teve, precisou aprender a regular carburador, limpar vela, trocar embreagem, ajustar corrente e até resolver um motor engasgado no meio do caminho. O brasileiro virou mecânico por necessidade e paixão. Era comum a cultura da oficina de quintal. Um grupo de amigos se reunia no fim de semana para consertar motos, fazer adaptações, colocar escapamentos esportivos, aumentar o diâmetro do cilindro, aliviar o pistão. Era tudo na base da tentativa, erro e muita conversa de bar. E quando a moto finalmente pegava, o bairro todo sabia. Outro fator marcante era o status. Algumas motos separavam turmas. Quem tinha uma FZR-1000 Genesis, por exemplo, era de outro mundo. Já uma CBX 650F era moto de patrão. Mas até as mais humildes, como a RX-100 ou a AX-100, davam aquele ar de dono da rua quando bem cuidadas. Na zona rural, a coisa era ainda mais intensa. Motos como a XL 250R ou a Elephant 30.0 não serviam só para lazer.
Eram instrumentos de trabalho. Levavam gente até o mercado, a roça, a cidade. Eram adaptadas com reboques, bancos estendidos e até com guarda-chuva preso no tanque em dias de sol forte. Era ali, entre o barro e o mato, que as duas tempos mostravam sua resistência. E quando o motor morria? Bastava um tranco, um empurrão e um grito. Vai, vai, vai. E pronto, ressuscitava. Mais do que transporte, elas eram parte da vida. E a verdade é que, para muitos, a juventude foi dividida entre antes da primeira moto e depois da primeira moto. Toda era tem seu fim. E com as motos dois tempos, não foi diferente. Lá pelo final dos anos 90 e começo dos anos 2000, começou a se espalhar uma palavra que, até então, não fazia parte do vocabulário dos motociclistas de rua: emissão. Leis ambientais mais rígidas, novas exigências de fabricação e uma pressão crescente por veículos menos poluentes colocaram as dois tempos na mira da extinção. Afinal, aquele cheirinho de óleo queimado que tanto encantava, também incomodava. As montadoras se adaptaram. Começaram a investir em modelos 4 tempos, mais econômicos, silenciosos, suaves e, claro, mais limpos para o meio ambiente. Aos poucos, as vitrines foram trocando as carenagens vibrantes das dois tempos por modelos mais comportados, e os donos das antigas. Alguns venderam, outros deixaram as motos paradas no fundo da garagem. Teve quem desmontou para reaproveitar peças, mas também teve quem guardou. Quem manteve viva aquela centelha, como quem preserva uma fotografia de um tempo que não volta mais. Hoje, as motos dois tempos ainda existem, só que em outro ritmo. Estão nos encontros de antigo mobilismo, nos grupos de Facebook, em vídeos nostálgicos no YouTube, ou sendo restauradas com um cuidado quase artesanal. Mas basta ouvir um ronco antigo ecoando numa rua de paralelepípedo para que tudo volte. O cheiro, o frio na barriga, a lembrança do primeiro tombo, da primeira arrancada, do primeiro amor com cheiro de gasolina azul. Elas se foram, mas nunca nos deixaram de verdade. Porque o que elas nos deram, liberdade, emoção e identidade, nenhuma outra moto foi capaz de entregar do mesmo jeito. A verdade é simples. Quem viveu a era das motos dois tempos carrega um pedaço dela no peito até hoje. Não importa se você teve uma CB 450 ou apenas sonhava com uma RD 350 encostada na oficina do bairro. Cada um desses modelos marcou uma geração. Um tempo em que a liberdade tinha cheiro de óleo queimado e som de escapamento aberto. Foram anos em que a gente aprendeu a cair e levantar, a consertar com arame, a improvisar com criatividade e a viver cada curva como se fosse a última. Não eram só motos, eram parceiras de estrada, testemunhas de juventude, cúmplices de histórias que hoje viraram memória. E se você sorriu, se emocionou ou simplesmente sentiu saudade ouvindo tudo isso, então você também faz parte desse clube. Agora me conta. Qual foi a sua primeira moto dois tempos? Ou qual era aquela que fazia seu coração acelerar só de ver passar? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal Eu Gosto e pronto. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive falando: no meu tempo é que era bom. Porque sim, era mesmo. E a gente tá aqui para lembrar disso, juntos.